Neuza Jordem Possati é natural de Muniz Freire e encontra nas terras capixabas inspiração para a sua literatura. A maioria de suas obras é voltada para o público infantil. Seu livro mais atual, História de uma Escadaria, resgata a vida da heroína Maria Ortiz, que liderou a população de Vitória contra a invasão dos holandeses em 1625. A autora também participou de diversas antologias poéticas e, atualmente, é membro da Academia Feminina Espírito Santense de Letras. Olá! Está começando mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje o nosso bate-papo é com a escritora Neuza Jordem Possati. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Neuza. Obrigada, Gabi. Bom, vamos começar a falar sobre o seu último livro, que se chama História de uma Escadaria. Conta um pouquinho pra gente sobre essa obra. Bom, História de uma Escadaria é um livrinho assim que eu pude mesclar, né? E namorar, né? A literatura namorando com a história. É uma delícia fazer esse encontro, né? Apaixonante mesmo. E buscar na nossa história, né? Alguma coisa que eu pudesse trazer para a ficção, levar a ficção até a história. Eu já tinha esse pensamento e essa ideia surgiu de um editor de São Paulo que é apaixonado pelo Espírito Santo. E ele, então, nos convocou alguns escritores, né, o professor Francisco Aurélio como coordenador, né, para escrever uma coleção de livros sobre o Espírito Santo. E partiu dele a ideia da Maria Ortiz, né, que ficasse comigo, então, a menina Maria Ortiz, porque é um livro voltado para o público infanto-juvenil. E eu fiquei, assim, apaixonada pela ideia. E outros autores, né, amigos, colegas, né, de escritores, estão com outras partes, estiveram, né? Todos já até lançamos os livros recentemente na Biblioteca Pública Estadual. E eles ficaram com outros temas. E eu fiquei com a história de uma escadaria, que é a escadaria Maria Ortiz, contando a história da menina Maria Ortiz. E foi muito gostoso, né? A gente mexer com o imaginário. Às vezes eu chego numa escola e comento com o professor, né? O pedagogo, o professor, as crianças mesmo. As crianças nem tanto, porque elas ainda não ouviram, não tiveram ainda tempo de ouvir a história da nossa heroína. Mas geralmente os professores, os pedagogos, eles falam: Neuza, mas a Maria Ortiz não existiu de fato, não. Ela é só uma lenda, não é? Então eu posso dizer que realmente ela existiu, ela foi agraciada, ela foi condecorada pelo feito dela, né? Historicamente. Mas é interessante descobrir que muitas pessoas ainda pensam que a Maria Ortiz não existiu de fato, que ela, né, nasceu do imaginário e viveu no nosso imaginário, né? Então é interessante colocar essa situação da história, né, junto com a literatura e poder brincar com as lacunas que a história deixou e fazer uma infância para Maria Ortiz, né, colocá-la como uma menina corajosa, né, uma mulher corajosa, mas também uma menina corajosa. Eu acho muito legal isso, muito interessante, porque a questão feminina me apaixona muito. Eu gosto de falar da mulher, da condição da mulher, e Maria Ortiz, assim, foi um presente para que eu pudesse falar de toda essa coragem feminina. Maria Ortiz, me parece, que foi uma das primeiras heroínas, né, brasileiras, mulher, né, se não a primeira. E isso é muito legal para a gente do Espírito Santo, né? Nós, mulheres capixabas, né? Com muito certeza. Bacana. E, Neuza, como foi esse desafio de adaptar um fato histórico que realmente aconteceu? E aí eu imagino que a senhora não podia fugir tanto do que realmente aconteceu e incluir um pouco de imaginação. Fazer tudo isso para um público infantil foi um desafio. Foi, mas é um belo desafio, né? Um desafio instigante, porque a literatura, Gabriela, é justamente isso, né? É o imaginário. A literatura ela não tem um compromisso com o real, mas com o real que ela própria cria. Então, ela não deve obediência a nada, ela é totalmente livre, né? A literatura é apaixonante exatamente por isso. E eu pude criar, sim, cenas da infância da Maria Ortiz, ficcionadas, né? E com muita liberdade. E isso realmente assim, trouxe assim, uma certa graça ao livro.
né? Algumas pessoas que já leram o livro, alguns professores, inclusive de história, comentaram comigo: Neuza, que linguagem gostosa você usou no livro. É uma linguagem que aproxima o leitor, né? E a ficção não tem isso. A gente pode usar do imaginário, usar, né, uma linguagem bem... No caso, eu usei uma linguagem bem coloquial, né? Bem próxima ao leitor. Então, acredito que tenha sido assim também. A minha preocupação, Gabriela, muito grande é com o nosso leitor. Acho que o nosso leitor não é muito fluente, né? Ele precisa ser mais estimulado. Ainda mais o público infantil, né? Exatamente, né? Eu acredito que o livro ainda exerça um fascínio, né, encantador sobre as crianças, mas algumas crianças não têm acesso ao livro. Então é importante que o escritor vá até a criança, que promova, as escolas promovam esse encontro entre o escritor, o livro e o leitor, né? É um encontro maravilhoso. Eu tenho inclusive feito alguns nas escolas, né? Tenho ido às escolas para esse encontro com o leitor. E realmente, para nós escritores, é uma delícia, né, esse encontro com o leitor. Porque de que adianta o escritor escrever livros se ele não consegue chegar até o leitor, né? E para as crianças eu sinto também que é um encontro mágico, porque para eles o escritor é alguém assim inatingível, alguém que vive em outra esfera, né? E de repente ele encontra com o escritor de carne e osso. Isso é bem legal, assim, é um encontro bem gostoso. Nesses encontros, as crianças, os alunos das escolas já tiveram contato com o seu livro, já leram? Olha, eu já fiz das duas maneiras. Geralmente eu primeiro agendo uma visita à escola, né, converso com o pedagogo e geralmente ele me orienta nesse sentido, se a gente deve fazer o encontro antes ou depois das crianças lerem. Em alguns casos, as escolas estão assim, às vezes, tão necessitadas de um estímulo novo, né, que dizem assim: Neuza, vem antes para você contar um pouquinho de cada história dos seus livros, para que as crianças na biblioteca, então, procurem por eles, se sintam estimuladas a ler, né? Então, eu promovo esse encontro antes. Mas eu acredito assim que fique mais produtivo para as crianças o encontro pós-leitura, porque é o momento em que as crianças podem desfazer suas dúvidas, né? Eu posso também comentar com elas do fazer literário, daquele livro que elas leram, como foi a criação do personagem, como foi a criação da história, quais as minhas dúvidas, onde eu busquei, as pesquisas que eu fiz. Então é sempre interessante um pós, né? Eu acho assim que é mais produtivo. Mas o antes também tem sido bem, bem bacana. E com relação ao História de uma Escadaria, como está sendo a recepção pelas crianças? Olha, é incrível. As crianças, elas querem saber de nós. Eu sinto assim que o fato de falar de uma escadaria que elas já conhecem, que elas já viram, né? Geralmente eu pergunto: vocês conhecem essa escadaria antes de qualquer coisa, né? E elas dizem: sim, no centro de Vitória, tem várias escadarias, são parecidas e tal. Então, quando eu conto a história, quando eu comento, né, sobre a nossa heroína, que ela foi tão corajosa, né, expulsou os holandeses e tal, e as crianças ficam assim, né, vibrando com a história da nossa heroína. E eu acho assim que isso aproxima muito. Eu sinto neles assim uma curiosidade quando eu comento que os pais deles já conhecem a história, que comentem em casa, né, que os pais deles dirão que já conhecem a história. Então eles ficam assim bem animados assim. Eu acho que é muito importante, porque inclusive nas escolas eu sinto que os pais participam muito pouco nessa questão da leitura, né? Eu tiraria até uma experiência, né, por mim mesma, que os meus pais não tiveram esse acesso à leitura, né? Minha mãe e meu pai nem tiveram acesso à escola, né? Então, eu sinto assim que hoje os pais das nossas crianças precisam se integrar mais, né, nessa questão da leitura, para motivar, para animar mais as crianças também. E a gente já falou um pouquinho sobre a História de uma Escadaria, mas esse foi só o seu último livro. A senhora tem 15 aí no total. Eu queria falar um pouquinho sobre o Perdidos na Floresta, que está aqui, e que a senhora ganhou um prêmio, inclusive, por causa dele. Uma menção honrosa da União Brasileira de Escritores, não é isso? Sim, foi. Conta um pouquinho pra gente sobre essa obra. Bom, O Perdidos na Floresta é um livro assim, que eu gosto muito, porque
foi a partir dele que eu comecei a escrever mais sobre nós e mencionando os locais, né, onde se passam as cenas, né? Nós, que a senhora diz, é o Estado. O Estado, exatamente. Eu ouvi uma frase, uma certa vez, do Gabriel Garcia Marques, que dizia assim: se você quiser ser um escritor universal, fale da sua aldeia. Então, isso me estimulou muito a escrever sobre nós, sobre tudo que se relaciona a nós, né? O manguezal, sobre as nossas montanhas, sobre as nossas praias, sobre nós, o nosso povo, o nosso jeito de sentir as coisas, como nós vemos a vida e o mundo, né? E Perdidos na Floresta foi o primeiro livrinho que eu fiz com essa, né, que eu pude compor de toda, assim, situando bem, né, na região de montanhas ali, onde tem uma onça perdida. E até surgiu interessante porque a onça, ela chegou a ser realmente, a história aconteceu, né? Ela estava realmente assim, visitando os galinheiros e comendo as galinhas, né? E as pessoas ficaram assim um pouco preocupadas com essa onça ali solta, né? Saindo da floresta e vindo ali para a região ali dos sítios, né? E eles contrataram pessoas de São Paulo, né? Foram os caçadores de São Paulo, já especializados nesse tipo de caça, né? E eles vieram, e rapidinho eles imobilizaram a onça e colocaram dentro da jaula. Quando a TV foi lá fazer uma reportagem, chegou lá, a onça não estava mais lá. A jaula estava intacta, ninguém tinha mexido na jaula, mas a onça não estava mais lá. Então, eu achei tão interessante essa fuga, assim, misteriosa da onça, né? Então, eu inventei uma família que aqui na Grande Vitória estava meio perdida como família, né? Precisando de um momento, assim, a sós, né? E, então, eles foram passar um final de semana lá nas montanhas, o carro dá um defeito ali na 262, eles colocam as mochilinhas nas costas e pegam uma trilha. No que eles pegam a trilha, eles se perdem na floresta e vão dar de cara com a onça, né? E a história assim que eu pude, foi a primeira historinha assim que eu realmente assim me senti assim bem à vontade para falar sobre nós, sobre as nossas coisas, sobre, né, tudo que e também pontuar assim os lugares, os locais como sendo nós, porque geralmente quando você escreve literatura, você pensa assim em fazer um lugar assim meio místico, meio universal, meio assim que não tem assim uma denominação, né? Mas a partir deste livrinho, então, eu comecei a denominar os locais, as cenas, e eu acho muito legal isso. Agora, esse livro, tanto Perdidos na Floresta, quanto Histórias de uma Escadaria e outros livros, tem esse cenário, tem como cenário alguns locais do nosso estado. Sim. A senhora acha que o nosso estado é um bom lugar para ser cenário de literatura, principalmente a literatura infantil? Eu acho sim. Acho que nós temos tudo, né? Temos montanhas, temos praias, temos roça, né? Nós temos cidade grande, metrópole, nós temos tudo assim para compor. E eu acredito muito que o nosso leitor, que não é um leitor tão fluente, conforme eu tinha dito, e é uma das grandes preocupações que eu tenho, né? Com o leitor que não está abrindo os livros, né? Para ler, porque... Gabriela, eu tenho muita preocupação com as nossas crianças nas ruas. A minha temática de quase todos os livros tem um pouquinho dessa questão social, dessa preocupação social. E eu acredito muito que as nossas crianças já não morram mais de fome. As nossas crianças capixabas não morrem mais de fome. Aquele ditado que a gente ouvia um tempo atrás, fulano morreu à míngua, né? Morreu de fome, não acontece mais. A gente não morre, as nossas crianças não morrem mais de fome, mas eu acredito que elas estejam morrendo por falta de outra coisa, que é a falta dos sonhos, né? Eu acho que elas morrem por falta de sonhos. E acho que a literatura é exatamente isso, é as vidas impossíveis que você vai viver através dos livros, né? O imaginário, as vidas cheias de aventura que as nossas crianças não estão tendo e estão indo para a rua tão cedo para viver essas aventuras. E eu acredito que nos livros, na literatura, elas podem encontrar essas aventuras. E o que falta é esse encontro das nossas crianças com a literatura. E eu tento promover isso aproximando. Quando eu falo das nossas ruas, das nossas cidades, dos nossos locais, eu tento aproximar o leitor da nossa literatura, para que ele se sinta à vontade para sonhar e
né, não enveredar por outros caminhos que sejam os de fora da literatura. Com certeza, muito legal. Neuza, a gente vai continuar a nossa conversa daqui a pouquinho. Nós já falamos sobre 2 livros seus. Na volta do intervalo, a gente vai falar sobre o livro Cissa. Bom, a gente já volta. Fique aí. Estamos de volta com o nosso programa Um Dedo de Prosa. Nesse segundo bloco, vamos continuar conversando com a escritora. A nossa convidada de hoje é a Neuza Jordem Possati. Neuza, a gente já conversou sobre 2 livros seus, sobre História de uma Escadaria e sobre o Perdidos na Floresta. Vamos falar um pouquinho sobre o Cissa, que foi o livro que a senhora também ganhou prêmios com ele. Sobre o que fala essa obra? O Cissa é muito especial para mim, porque ele fala sobre a menininha que apanha café na roça. É um trabalho que eu já fazia anteriormente lá no interior, junto às pastorais, né, a Pastoral da Criança. E a Cissa é a observação, nasceu, né, ela é o fruto dessa observação dessas crianças, né, da Pastoral da Criança. São menininhas, assim, muito... o pessoal do interior diria assim, para frente, né? São meninas, assim, adiantadas, né? Que têm uma visão, assim, grande, são resolvedoras de problemas, elas não são criadoras, são resolvedoras, né? E ela é uma menina, assim, muito... para mim, tem todo um significado. A Cissa, acho que ela é uma menininha que eu não fui na minha infância, né? A menininha esperta, sabida, especial, né? Eu fui uma menina muito quieta, né? Muito tímida, e a Cissa, ela é para frente, assim, toda extrovertida, né? Confiante, né? Nela mesma. E por isso ela é tão especial assim para mim. E a questão do café já me preocupava, já tentava, assim, imaginar uma história, né? Onde o personagem tivesse como pano de fundo o café, né? E a Cissa chegou, assim, para harmonizar tudo isso, né, na minha cabeça, e ela é essa personagem que vai para a roça, né, buscar o café, derriçar o café, né, mostra toda a dificuldade que é você subir num caminhão às 5 horas da manhã, quando está escuro e frio ainda, né, as crianças tiradas da cama porque tem que acompanhar os pais, porque não tem com quem deixar em casa, né. E essa criança vai para a roça, vai apanhar café. É uma realidade do interior, uma realidade... Do interior do estado. Do interior do estado. E, então, assim, a Cissa, ela, ao mesmo tempo, com toda essa dificuldade, mesmo lá na roça, trabalhando, ela também é feliz, ela brinca com as coisas que dá para brincar lá, brinca com as frutas do café, os frutos do café, ela se diverte lá também no meio de pessoas adultas, né? Então, é toda a vivacidade de uma menina que precisa ser feliz com o que ela tem, né? E a Cissa, ela não se conforma com isso, mas ao mesmo tempo ela usa tudo isso para ser feliz. Então, eu acho que é legal, assim, mostrar toda essa... A Cissa, o livrinho, na verdade, ele não apresenta uma solução para essa questão, mas ele mostra. Eu acho que é importante mostrar, né? Para que as pessoas conheçam essa realidade da criança que vai tarde para a escola, porque tem que trabalhar na roça, né? Então, acho que é muito, muito importante mostrar tudo isso. Quando eu chego aqui na cidade grande para mostrar para as crianças essa realidade, quer dizer, uma realidade que elas desconhecem, né? Elas se surpreendem, assim, né? Que tenham crianças ainda que tenham dificuldades de ir para a escola, que tem crianças que ainda trabalham ainda, né? Quer dizer, no imaginário delas isso não é real, não, né? é real. Não existe. Mas, de repente, quando eu pergunto para elas se isso é certo, né, que as crianças, ao invés de estarem na escola, estarem na roça apanhando café, elas dizem não. Né? E eu pergunto, então onde é o lugar de criança? Eles dizem, na escola, brincando. Né? Então eu acho muito bom que eles já tenham essa percepção, mesmo que não seja a realidade deles, né? Mas que conheçam essa realidade. Acho sempre importante que as crianças conheçam. Uma vez, uma mãe me ligou e perguntou assim, Neuza, meu filho está lendo Cissa, mas ele não para de chorar. Ele chora o tempo todo, o que eu faço? Eu mando ele parar de ler o livro. E aí eu disse assim para ela, mas por que a gente deveria poupar as crianças da tristeza, né? Então, assim, mesmo coisas tristes, deve levar as crianças para que elas conheçam essas realidades, né?
é bom que isso sensibiliza, isso, né, volta o olhar das crianças também para essas outras crianças que têm essas dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, a Cissa vem assim, alegrar também, mostrar que mesmo em ambientes difíceis, ela consegue se sobressair também. Agora, Neuza, a gente já conversou um pouquinho sobre os três livros que a senhora publicou e que são para o público infantil, mas a senhora tem 15 no total, não são todos para o público infantil, mas a grande maioria é para esse público infanto-juvenil. Por que a escolha prioritária por eles? Bom, eu acredito muito na formação do leitor, né? E eu sempre que sou convidada às escolas, eu procuro, né, mostrar essa questão do leitor, né? A preocupação e que todos nós devemos ter, todos os professores de matemática, geografia, história, todos, né, em conjunto com relação à leitura. Porque o aluno que lê, a criança que lê bem, né, ela se sai bem em todas as outras matérias, né? A criança que desde pequenininha ouve histórias, conta histórias, né? Ela tem um imaginário diferente, ela vai se soltar, ela vai conseguir se socializar melhor, ela vai conseguir se expressar melhor. Então, eu acho muito importante. E essa prioridade é justamente para alcançar esse primeiro leitor, né? O leitor que está assim, descobrindo o prazer de ler, ainda não se habituou. Espero que ele conseguir seduzi-lo para que ele se habitue à leitura e daí ele continue, né? Porque quando ele chegar lá no 3º grau, ele vai encontrar uma pilha de livros para ler, né? Numa pós, no mestrado, no doutorado, é muita leitura. Então, se eles não tiverem isso desde a infância, vai ser muito difícil. Por isso, talvez haja tanta evasão escolar, né? Porque as crianças não estão habituadas com tanta leitura e acabam, às vezes, né, desanimando, né? No ensino médio ou no ensino regular, depois, né, vamos dizer assim, no pós, no mestrado, elas, né, mesmo, eu acho que me parece que as pesquisas dizem que a partir do 2º grau há muita evasão escolar, né? Então, acho que é muito importante que a gente leve esse prazer de ler, seduza esse leitor. Eu acho que é muito importante. Daí a minha preferência, mas lá bem dentro do meu íntimo mesmo, eu adoraria escrever sempre romances, né? Mas a senhora tem romances publicados? Sim, tenho alguns publicados, mas gostaria de escrever mais. Eu gostaria de me dedicar mais também a esse público, né, que gosta de romances, que gosta de uma escrita mais longa. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de produzir, sou uma escritora que produz muito. E o romance, ele me dá essa liberdade de produzir um texto mais longo, né? Eu tenho assim, um fôlego para escrever um texto mais longo. E uma pena realmente assim, com essa agitação toda das escolas né, também voltei a estudar, estou na faculdade, na universidade, então todo esse tempo, né, para escrever um romance, você precisa de mais tempo, né? E esse tempo, às vezes, é meio curto para os romances. Então, eu vou escrevendo as histórias infantis que são menores, né? Exigem, assim, menos pesquisa, né? E aí os livros saem com bastante fluência. O que também, vamos dizer assim, que me dá esse retorno vamos dizer assim, de prazer, né? Porque a escrita para o escritor é isso, é puro prazer. E escrever para as crianças me dá esse retorno imediato, né? O leitor, público leitor infantil, ele é bem imediato. E bem sincero também. E bem sincero, né? É uma coisa assim incrível, que você chega, você mostra o livro, você conta às vezes a historinha, você já recebe um sorriso e a receptividade. Eu quero ver, eu quero ler, e toma da sua mão e vai lendo. Então, isso é muito gostoso, é uma resposta rápida. E o romance já exige mais, assim, pesquisas, é um tempo mais demorado para escrever. Então, realmente, eu vou suprindo essa minha vontade de escrever com os livros infantis e a parte, né, vamos dizer assim, numa via dupla, eu vou escrevendo devagar alguns romances que estão lá começados e eu estou aí caminhando. Agora, Neuza, só mudando um pouquinho de assunto, eu queria te perguntar sobre a sua formação. A senhora é formada em letras. Sim. A senhora acha que, de alguma forma, o seu estudo acadêmico, sua formação te ajudou para escrever?
Eu acredito que sim, né? Eu acho que tem muito a ver porque no curso de letras a gente tem um contato assim imediato, né? Com muitos autores e é essa leitura toda que faz o escritor, né? O escritor se faz com as leituras. Se você precisa conhecer, se apaixonar pelos autores e ler muito. E o curso de letras ele promove, né, justamente esse contato com os autores, né, e a gente vai descobrindo aí o caminho que a gente poderia seguir, né, que poderia ser para o jornalismo, que poderia ser, né, para o escritor, que pode ser também o professor, né, que de uma certa maneira também escreve, né, e muito o professor. Então, eu acredito que tenha, né, promovido bem essa questão do escritor. Uma curiosidade que eu tenho também, que eu queria aproveitar a oportunidade do programa para te perguntar, é sobre a Academia Feminina Espírito Santense de Letras, que a senhora é membro efetiva. Sim. Quais são os trabalhos da instituição? Explica um pouquinho para a gente. Olha, a academia, ela existe já no nosso estado há 80 anos, né? É uma academia muito atuante. Nós recebemos recentemente aqui no estado Ana Maria Machado, que se tornou membro correspondente, porque ela não mora, né, aqui, apesar de ter casa aqui, né? Ela não fica sempre aqui. Como nós tínhamos uma vaga para correspondente, nós a convidamos e ela veio, então, assumir, né? A Bernadette Lira, nossa grande escritora também capixaba, né? Também se tornou membro efetivo agora no mês passado. Então, é uma academia assim, que procura estar sempre, né, atualizada, sempre, né, bem atuante com o nosso estado e também buscando, né, as parceiras fora. E é uma academia assim, que tem essa preocupação com a leitura, né, com o público leitor. Nós temos vários projetos dentro da academia que participa direta e indiretamente, né, dessa formação do leitor. A academia também ela promove concursos literários. Agora mesmo nós estamos já com o edital pronto para lançar mais um concurso literário, sempre tentando promover, né, a escrita e a leitura. Então, acho que o ideal, né, que seria o da proteção à língua, que é o que a gente tenta, né, o máximo que a gente pode, né, proteger a nossa língua portuguesa, disseminar, né, autores capixabas, né, autores e autoras, né, capixabas. E a gente também, assim, é um encontro muito prazeroso que acontece uma vez a cada segunda-feira do mês, terça-feira do mês, né? É sempre a segunda terça-feira do mês e está aberto ao público. Todos podem participar também desse encontro da academia. Não é só escritor, todo mundo pode participar. Acontece na academia? Não, acontece na Biblioteca Pública Estadual, toda segunda terça-feira do mês, às 2h30 da tarde. E com relação aos seus projetos futuros, os capixabas podem esperar algum livro? A senhora está trabalhando em alguma nova obra? Com certeza, Gabriel. Sempre, né? Às vezes eu trabalho até mais de uma obra, né? Ao mesmo tempo. Eu estou sim trabalhando sobre uma história que conta sobre o avô e o netinho que nunca viram o mar, né? E vão vir a Vila Velha, né, na Praia da Costa, para conhecer o mar, né? E conta assim a história deles lá, né, no interior. Novamente a panha do café, que me fascina, eu acho que tem muito a ver com a gente. Ao invés agora do sul, eu coloquei o cenário norte, né, com outro tipo de café, com outro tipo de produção, né. Eles trabalham lá de maneira diferente, eu achei muito interessante. E então vou colocar esse netinho, esse avô, que verão o mar pela primeira vez. Então, eles vêm do interior e vão ver assim, a cidade com os olhos, né, de quem vem do interior. E eu estou gostando muito de fazer o livrinho, eu acho que vai ficar bem legal, bem bacana. Que bom. Deus, e o pessoal de casa que quiser ter contato com a senhora, ter contato com as suas obras, a senhora que faz esse trabalho nas escolas, como que faz? Olha só, Gabi, eu estou montando um blog, né? Eu acredito que em breve ele já vai estar no ar, né? E também podem encontrar comigo os livros, né? E o meu telefone é 9954-1767. E o meu e-mail também, por e-mail, podem entrar em contato comigo. É neusajordem@yahoo.com.br. Eu tenho ido às escolas e gostaria muito desse contato, né? Qualquer escola que queira fazer o contato, eu posso ir até a escola para promover o encontro da autora
com os livros. Tá e as ótimo. crianças, os leitores. Tá ótimo, quero agradecer muito a presença da senhora no nosso programa. Obrigada, Gabriela. Obrigada a você pela oportunidade. E o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje termina por aqui, mas você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvassembleia@al.es.gov.br e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.